Depois de vermos no vídeo anterior tantos casos de advogados e juízes que confiaram cegamente na inteligência artificial, fica a pergunta: como que a gente pode usar essa tecnologia sem correr esse risco? E é possível sim aproveitar a inteligência artificial no direito, mas com disciplina e método. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 práticas seguras que vão te ajudar a usar a inteligência artificial sem cair nas armadilhas da alucinação. Dá sim para usar a inteligência artificial sem cair nessas armadilhas, mas a verdade é que no estado atual da tecnologia não existe milagre. Ainda não existe um prompt mágico, nem uma inteligência artificial capaz de conferir tudo por ti. O que funciona hoje é combinar duas coisas: construir bons prompts e conferir manualmente cada referência. Talvez daqui a 6 meses surja uma nova ferramenta ou até um agente de inteligência artificial capaz de fazer essa checagem automática, mas por enquanto isso simplesmente não existe. Então, vamos ver algumas boas práticas que ajudam a evitar essas dores de cabeça. A primeira dica é óbvia, mas tem que ser dita já de início. Estude as técnicas para a geração de prompts. O foco desse vídeo não são dicas para gerar prompts, até porque já temos vários vídeos aqui no canal sobre isso, depois pode dar uma olhada lá. Mas o que eu preciso agora é te recomendar fortemente que estude isso. Eu lembro que, logo que começou o ChatGPT, que ele se popularizou, muita gente disse que surgiria a profissão de engenheiro de prompts. Mas eles estavam errados, porque, se a pessoa que usa a inteligência artificial não entende do assunto, não adianta, ela não vai conseguir dar bons comandos. E o que todos nós, operadores do direito, precisamos é desenvolver essa nova habilidade, a de engenharia de prompts. Isso significa entender minimamente como que a inteligência artificial funciona e aprender a dar os comandos a ela. Outro ponto importante: quando for usar em casos reais, que já tiver dado aquela estudada, usa e faz testes. Vê o resultado, vê o que está sendo apresentado ali pela inteligência artificial. Porque prompts diferentes, por óbvio, vão gerar respostas diferentes. E também modelos de inteligência artificial diferentes também vão se comportar de maneira diferente, trazendo resultados os mais diversos possíveis. Um bom prompt é essencial, já falamos sobre isso aqui. Existem muitas técnicas um pouco mais avançadas que têm se mostrado úteis para reduzir a alucinação, que talvez eu trate aqui em alguns outros vídeos. Mas já fica o alerta: nenhuma dessas técnicas é infalível. Elas ajudam, reduzem o risco, mas não eliminam por completo a chance de alucinação. Por isso, presta bem atenção nas próximas dicas. Veja se é caso de se citar jurisprudência ou doutrina. Na prática, o que se vê são petições lotadas de decisões que não acrescentam nada ao caso. Textos longos, cheios de jurisprudência irrelevante, cansam, dispersam o foco e dificultam a leitura. O juiz, que tem que analisar dezenas de petições todos os dias, valoriza muito mais uma petição enxuta, bem organizada e com foco direto no que realmente importa. A jurisprudência é útil quando trata de pontos ainda não discutidos dos tribunais, ou temas novos ou interpretações que ainda não estão pacificadas. Por outro lado, citar jurisprudência para assuntos já pacificados, como citar jurisprudência para dizer que uma inscrição indevida em cadastro de inadimplentes dá direito ao dano moral, ou então citar jurisprudência para pedir que o juiz use o cisbajúde para bloquear valores numa execução, isso só ocupa espaço e ainda passa a impressão de desconhecimento do processo civil. Aliás, a citação de jurisprudência desnecessária é um dos principais defeitos apontados por juízes numa pesquisa feita pelo advogado Bernardo de Azevedo lá em 2021. O mesmo vale para a doutrina. As citações de doutrina devem ser pontuais, contextualizadas e escolhidas com cuidado. Não faz sentido entupir uma peça com trechos de livros ou de artigos jurídicos só para a petição ter uma aparência mais robusta. Bem, mas se for necessário citar jurisprudência ou doutrina, tranquilo, muitas vezes a gente precisa mesmo.
Mas se tu está usando a inteligência artificial para essa tarefa, não existe atalho. Vai ter que revisar uma por uma. O advogado ou o juiz que gerou um texto com inteligência artificial precisa revisar cada detalhe. Uma petição feita pela inteligência artificial, sem uma revisão atenta, abre margem para aqueles erros graves que eu já contei no vídeo anterior. Conferir se o precedente realmente existe, se está atualizado, se trata de um ponto relevante do processo. No caso da doutrina, checar a fonte original, garantir que o trecho corresponde exatamente ao que o autor escreveu. E atenção também quando tu for citar prova oral ou documental. Se tu gera uma petição ou uma decisão por inteligência artificial e ela traz o conteúdo do depoimento de uma testemunha, do autor, do réu, tem que verificar a origem desse trecho, se ele está correto. E aqui tem um detalhe importante. Como as ferramentas de IA aprendem com o que elas encontram nos textos do processo, elas podem acabar reproduzindo uma fala que foi citada numa petição. O problema é que se a parte transcreveu errado o trecho lá por descuido, ou mesmo de propósito, a inteligência artificial não tem como perceber esse erro. Ela apenas replica a informação. Por isso, todo depoimento precisa ser conferido na fonte oficial, seja na gravação em áudio e vídeo disponibilizada pelo tribunal, seja na transcrição feita a partir desse arquivo. O mesmo cuidado vale para documentos. Contratos, laudos, atas, certidões, relatórios. Esses só podem ser mencionados se realmente tiverem nos autos. Citar um documento inexistente, incompleto, desatualizado, compromete a própria credibilidade e pode gerar consequências sérias. Crie protocolos internos de revisão. No escritório, é fundamental adotar uma prática clara. Toda petição feita com apoio da IA tem que ser revisada por um advogado experiente antes de ser protocolada. Com isso, tu vai reduzir o risco de passar uma citação inventada, um artigo inexistente, um argumento fora do contexto. Pensa nisso como uma trava de segurança que vai garantir a qualidade da tua petição. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. A IA funciona melhor quando ela é usada em áreas em que o advogado domina. Nesses casos, quando ele domina o assunto, fica fácil identificar a inconsistência porque o olhar treinado percebe rapidamente quando tem alguma coisa meio estranha. Já quando a gente trata ali de temas desconhecidos, essa revisão ela fica muito mais difícil e, portanto, o risco cresce. Imagina se tu tem que revisar um texto sobre física quântica. Por isso, a revisão precisa ser feita por alguém com domínio técnico sobre o assunto que está sendo tratado. Claro que a revisão da doutrina citada, da jurisprudência, da prova que for citada ali, vai precisar de uma revisão mais mecânica, como eu já falei antes. E no caso do juiz, quando ele recebe a minuta da assessoria para ele fazer a revisão, ele tem que ter exatamente esses mesmos cuidados. Nossa quinta dica é sobre saber quando não usar a inteligência artificial. Nem todo caso combina com inteligência artificial. Em processos complexos ou estratégicos, onde cada detalhe da fundamentação pode mudar o rumo do julgamento, confiar na inteligência artificial é arriscado. Ela pode simplificar demais ou deixar passar alguns pontos decisivos. O mesmo vale para temas novos ou que ainda não são muito debatidos. Nesses cenários, é o raciocínio do advogado, do procurador, do promotor ou do juiz é isso que vai garantir uma petição, um parecer, uma decisão sólida e fundamentada. E tem outra questão, a própria prática da escrita, tanto para o advogado quanto para o magistrado ou outros operadores do direito, é saudável que de vez em quando a gente redige ali sem a ajuda da máquina para a gente manter o raciocínio jurídico afiado e evitar que a habilidade de escrever acabe enferrujando. Invista em treinamento da equipe. Usar ferramentas como o ChatGPT pode até parecer simples, mas não é só escrever um comando. É preciso entender como essas IAs funcionam, aprender a formular bons prompts, como eu já comentei lá na primeira dica. Mas não é só isso, é preciso também conhecer os limites da inteligência artificial. E para a gente conhecer os limites, a gente tem que estudar um pouco isso. Por isso, uma boa prática é promover
encontros rápidos e periódicos dentro do escritório ou do gabinete. Claro que se está complicado achar tempo para essas reuniões mais formais, conversa com os colegas ou com os colaboradores de maneira informal mesmo, até na hora do cafezinho. Nessas conversas, cada integrante pode compartilhar como que usou a inteligência artificial, o que que não deu certo e o que que não funcionou. No caso de juízes, dá para fazer a mesma coisa com a equipe da assessoria. Assim, todo mundo aprende junto, cria boas práticas, identifica essas armadilhas e ganha confiança para usar a tecnologia de uma forma segura e produtiva. Quanto mais a gente estuda, entende, quanto mais a equipe entende os pontos fortes e as falhas da IA, melhor consegue aproveitar ela, tudo aquilo que ela tem de bom e evitar essas surpresas desagradáveis que a gente já viu no vídeo anterior. A última dica trata da proteção dos dados dos clientes e das partes. Dados sensíveis ou sigilosos jamais devem ser inseridos em ferramentas abertas da inteligência artificial, porque pode acabar vazando. Imagina só, um contrato confidencial aparecendo na resposta de um outro usuário, informações médicas circulando em bancos de dados de empresas estrangeiras, ou até fatos íntimos de um processo ser usados para treinar sistemas e aparecendo na resposta de outros usuários. Então, sempre que possível, o ideal é usar versões corporativas ou instaladas localmente que oferecem mais segurança. Se isso não for viável, ao menos anonimizar as informações, tirar nomes, número de documentos, dados de contato ou qualquer detalhe que identifique as pessoas envolvidas. A chamada alucinação da inteligência artificial acontece quando a máquina inventa uma informação com aparência de verdade. No vídeo anterior, vimos que isso não se restringe à jurisprudência, vimos casos envolvendo doutrina e até provas do processo. Esses erros já estão acontecendo nos tribunais, no Brasil e no mundo. Então fica o alerta, nós precisamos usar a IA com cuidado para não repetir esses erros. E não adianta depois culpar a máquina, porque a IA ajuda, mas quem responde somos nós.